Olá, queridos amigos e amigas do Irmão Altino. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos para conversarmos sobre os ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o nosso tema é muito interessante e eu vou começar com uma pequena história. Conta-nos essa história que em um pequeno centro espírita da cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, havia um modesto homem, um espírita, chamado José do Espírito Santo. Após a palestra, ele conversava com os seus confrades ali na saída do centro e dizia para eles: realmente, a caridade é a maior bênção. Nisso, passavam dois estudantes que começaram a ouvir aquela história e começaram a conversar entre si. Nossa, realmente, esses espíritas são só fachada. E o outro disse: realmente, fazem as coisas somente para inglês ver. Os estudantes foram andando pela rua e se depararam com um mendigo muito infeliz, pálido, doente, sem paletó, camisa em frangalhos, pele à mostra, tremendo de frio. Estende para eles a mão magra. Um dos estudantes dá para esse mendigo algumas moedas. Notam então que atrás dele vinha o espírita, José do Espírito Santo. E eles comentaram entre si: vamos nos esconder e vamos ver qual será a atitude desse espírita. E o outro disse: tenho certeza que não dará nada, nem um centavo. Então, vem o espírita, chega perto do mendigo e abraça o mendigo fraternalmente. E em seguida apalpa os bolsos e disse: nossa, hoje eu não tenho nem um níquel para te dar. E aí os estudantes começaram a rir, confirmando então a sua tese. Então, esse espírita, José do Espírito Santo, olha para um lado, olha para o outro, vê que não há ninguém na rua. Então ele tira o seu casaco, ele tira a sua blusa felpuda, que estava por baixo do casaco, pendura o casaco na grade de uma residência próxima, e essa camisa felpuda ele coloca então no mendigo, que recebe boquiaberto e encantado essa dádiva. Ele coloca então o seu casaco sob o peito nu e diz ao mendigo: volte aqui por favor amanhã, para que eu possa te ajudar um pouco mais. E os estudantes ficaram boquiabertos. E diz a história que no outro dia estavam eles lá no salão ouvindo a pregação. Essa é uma linda história que está no livro Almas em Desfile, psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. O espírito se chama Hilário Silva. E ela ilustra bem o que o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que o Evangelho de Jesus, na verdade, nos ensina. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos ensina a fazer o bem sem ostentação. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nos ensina a fazer o bem, independente do que os outros vão pensar, né? Que o bem que nós fazemos não deve servir para impressionar os outros. Não deve servir para exaltar o nosso orgulho, que ainda insiste em estar presente dentro de nós. Jesus, em muitas passagens do Evangelho, chama os fariseus de hipócritas. O hipócrita é aquele que diz uma coisa e faz outra, que finge ser uma coisa que não é, que fala da caridade e não a realiza. E Jesus nos ensina exatamente o contrário, a realizar a caridade e não dizer a ninguém. Diz Jesus, diz o Evangelho: então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu digo em verdade que já receberam sua recompensa. E receberam porque o motivo da caridade foi justamente para exaltar o seu orgulho.
A finalidade da ação não foi atender a necessidade do outro. E continua o evangelho: quando derdes esmolas, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Na história relatada, o José do Espírito Santo, se ele fosse um homem hipócrita, um homem orgulhoso, ele não teria ajudado aquele mendigo, visto que na rua não havia ninguém, né? E muito pelo contrário, ele deu a sua camisa mais quentinha que estava em contato com o seu corpo e fez ainda além, pediu para que o mendigo voltasse no dia seguinte para que pudesse ajudá-lo um pouco mais. Então, Jesus, muito sabiamente, que conhece o nosso interior, o nosso íntimo, o fundo do nosso coração, ele sabe que muitas vezes nós ainda somos vaidosos, somos orgulhosos. Nós gostamos muitas vezes dos elogios, do reconhecimento. E ele então nos ensina a fazer esse bem sem ostentação, de maneira modesta, para que esse orgulho, para que essa vaidade não seja exaltada dentro de nós. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma analogia muito interessante. Ele diz que é como se nós nos adornássemos de uma roupa muito bonita, muito delicada, muito cara, muito luxuosa, mas que por baixo dessa roupa temos chagas purulentas. Então a ideia é que nós não demonstremos ser uma coisa que nós ainda não somos. Nós ainda não adquirimos a bondade integral e perfeita para com todos, né? Como Jesus nos ensina. Jesus, então, nos convida nessa reflexão a ver a verdadeira intenção por trás de uma ação de caridade. Porque a verdadeira finalidade dessa ação deve ser servir ao outro, deve ser entregar-se ao outro, e não servir como palco, né? Para o nosso personalismo, para a nossa vaidade. O que deve aparecer é o trabalho e não o trabalhador. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, está escrito: da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estais no céu. O Evangelho ainda nos diz: quantos há que não prestam o serviço, senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma, mas que na escuridão não dariam uma moeda sequer. Jesus nos ensina a beneficência modesta, que não impõe ao outro testemunhos de reconhecimento e de gratidão, sem exaltar o preço dos sacrifícios, que muitas vezes nós voluntariamente nos impomos para o bem dos nossos familiares, para o bem do nosso cônjuge, para o bem dos nossos parentes, amigos, conhecidos. No nosso próprio lar, nós podemos praticar essa caridade sem ostentação, praticar o bem sem ostentação, né? Não ficar exigindo provas de reconhecimento, de amor, de ternura, né? Em gratidão ao que nós fazemos. As mães, muitas vezes, né, têm essa mania de falar: ah, mas eu fiz tudo para esse menino, faço tudo para ele, ponho o café da manhã, faço o almoço e eu não ganho nenhum obrigado, não é assim? Então, Jesus nos ensina justamente essa humildade de fazer o bem, de fazer o trabalho, cumprir o dever que nos cabe, sem esperar nenhum tipo de retribuição ou de gratidão. E a caridade é ainda melhor quando simula que o beneficiado dessa ação é você mesmo. Você faz com que a pessoa não se sinta constrangida, envergonhada de estar temporariamente necessitada.
dispensa qualquer tipo de gratidão. Aceitarei um serviço e não se trata de uma esmola. Isso é a verdadeira caridade moral. Eu vi outro dia na televisão um caso de um rapaz que estava vendendo bombons, mais de 90 bombons, e um outro veio para comprar e, vendo a necessidade desse que estava vendendo, começou a conversar, a família muito necessitada, disse para ele que precisava urgente comprar bombons, porque precisava distribuir aos seus colegas de trabalho, estava querendo dar uma pequena reunião, deu uma desculpa e comprou todos aqueles bombons. E o rapaz que estava vendendo realmente ficou muito feliz, e eu entendi isso como realmente uma caridade moral, porque ele aceitou um serviço e não uma esmola. E tem uma outra passagem muito interessante no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, que ele comenta o Sermão do Monte em linguagem moderna. E a primeira virtude do Sermão do Monte é a humildade. Então diz ele: bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos no rumo do céu que lhes abrirá as portas de ouro, segundo os ditames da sublime evolução. Então, meus amigos, era essa a singela reflexão que eu gostaria de trazer para todos nós e desejar, que os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo estejam cada dia mais vivos e mais luminosos dentro dos nossos corações. Muita paz a todos.